não era nem um pouco brilhante ou não era um destaque em nada. Eu nunca tive coragem de, tipo assim, chegar e dizer, eu quero medicina. Eu decidi pela fisioterapia com muita paz. Eu passei por muitos dilemas durante o início do meu curso. E aí eu cheguei até o 6º período. Todas as minhas dúvidas que eu fui tendo ao longo da faculdade foram se juntando, assim. Tentei trancar o curso, eu não consegui. No mesmo dia eu já comecei a entrar em contato com um cursinho incrível daqui de Recife. Então foram assim, um pouquinho menos de 9 meses estudando. Eu lembro que eu saí certa de que, tipo, estudar mais um ano e tal, e tudo bem. Oi, gente, eu me chamo Marina. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história até passar em medicina na Federal. Vem comigo. A ideia desse vídeo é mostrar, através da minha trajetória, que é a trajetória de uma pessoa completamente comum, que nunca foi, assim, uma grande sonhadora, mas que sim desejava alcançar algumas coisas, só se achava completamente incapaz e por causa disso nem sonhava muito. E mostrar que deu certo. Minha trajetória ela é muito diferente da de muitas pessoas. A ideia desse vídeo é te mostrar que não importa de onde você partiu, existem formas de você chegar até onde você quer. Então, assim, fazendo um apanhado aí histórico de quem fui eu, né, durante o colégio. Na minha vida inteira eu estudei em escolas particulares boas, tive um ensino bem legal ao longo da minha vida. Ou seja, eu construí uma base muito sólida, que me ajudou muito quando eu fui começar a estudar para o vestibular de medicina. Era aquela aluna, eu fazia o que tinha que ser feito. Mas assim, eu não era nem um pouco brilhante ou não era um destaque em nada. Aquela aluna 8,5, pronto, tamo aí. Eu era uma aluna 8,5 feliz. E assim, logo que eu entrei no ensino médio, né, a minha escola era uma escola que sempre incentivou muitos alunos a estudarem e tudo mais. Enfim, era uma escola boa nesse sentido. A gente já começava a estudar um pouco mais voltado para o vestibular seriado que tem aqui no meu estado. A gente tem um vestibular de uma das universidades estaduais daqui, que é a UPE, que você faz durante os 3 anos de ensino médio e, enfim, né? Se você conseguir a nota suficiente, você entra no curso que você quiser com a média geral desses 3 anos. E eu comecei no primeiro ano, né, a estudar já sabendo que eu ia fazer um vestibular no final do ano. Só que eu era um bebê, assim como qualquer aluno que está no primeiro ano do ensino médio. Então, assim, eu na verdade nem entendia que eu ia prestar um vestibular no final do ano. Pra mim era uma coisa muito abstrata. Tipo assim, tá, eu ia ter uma prova muito importante no fim do ano, que ia ter consequências futuras no quesito vestibular na minha vida, mas eu não entendia direito, tipo, como estudar para aquilo, o que fazer para aquilo. Só sabia que ia ter aquilo. Então eu não estudei focada para esse vestibular seriado. Inclusive, ele é uma forma muito boa de se entrar no curso de medicina, que, assim, digamos que é a porta menos estreita do que o SISU. Enfim, acho que perto da prova mesmo, a minha escola fez algumas revisões e tal, e eu estudei para essas revisões, mas assim, eu fui pro seriado com o que eu aprendi durante meu primeiro ano de ensino médio. Eu não fui com nenhum tipo de cursinho, de supervisão. E eu tirei uma nota boa. Assim, não foi uma nota dos sonhos, mas era uma nota que, inclusive nessa época, o primeiro ano era o ano mais difícil do seriado. Então, a sua nota do seriado, ela tendia, assim, no primeiro ano ser uma nota mais baixa, mas era uma nota que você recuperava bem no segundo e no terceiro também. Mas foi um resultado que me deixou meio confusa, sabe? Aquela nota meio... Não é a nota do aprovado, mas também tá tipo, longe de uma nota que não concorre, sabe? É uma nota que ela pode me fazer concorrer, eu só tenho que correr bastante atrás. Tipo assim, eu tinha que me dedicar, se eu me dedicasse assim, 100% ao seriado no segundo e no terceiro ano, aquilo era possível. Tipo, realmente possível. Mas eu não me dediquei. Então, o meu segundo ano foi um ano muito difícil pra mim, foi 2017. Um caos na minha vida e eu fiz o oposto de me dedicar à escola. Eu não me dediquei, eu lembro que eu estudava de véspera para as provas. Era assim, mais uma vez, continuava sendo aluna 8,5, mas a aluna 8,5 que estudava para a prova e ponto final. E acabava aí. Enfim, foi péssimo. Não estudei direito no meu segundo ano. Vale ressaltar, né, que eu nunca tinha decidido bater o martelo de que eu queria medicina. E isso foi algo muito importante para as consequências futuras do que vai vir pela frente.
Porque eu nunca tive coragem de, tipo assim, chegar e abrir para o mundo e dizer, eu quero medicina e vou estudar para isso. Eu era meio besta em relação a isso. Isso foi Isso é muito relevante na minha trajetória, né? Porque esse meu medo de dizer sim para medicina era um medo muito que vinha muito do fato de eu ter muito medo de falhar. Então eu nunca quis me comprometer com algo tão, tipo, concorrido. É porque eu ficava sempre pensando, tá, se eu não conseguir, vai todo mundo saber que eu não consegui. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Socorro, não posso me comprometer com algo assim. Tanto que no meu primeiro ano, que foi o ano que eu fui bem na escola, né? Assim, ao longo do ano, eu pensava muito em medicina, cheguei a falar até pra minha mãe, assim, pra minha avó e tal, não sei o que, mais pessoas. Mas no meu segundo ano, quando eu já tava assim, eu fiz, não, medicina tá louca. Concorrência muito grande, não, Deus me livre. E aí eu decidi por odonto, que também não é um curso assim, né, super fácil de entrar, mas é menos concorrido do que a medicina. Aí eu fiquei, posso fazer odonto, né? Odonto é legal, odonto é, tipo, na minha cabeça era meio que tipo, nossa, é quase medicina, próximo, né, ali. E não é. E isso refletiu muito na forma como eu estudei pro seriado, porque a nota que eu tinha tirado no seriado no primeiro ano para odonto estava de boas. Eu, tipo, nem pensei em estudar durante o segundo ano pro seriado. Já não ia mesmo, então nem passou pela minha cabeça essa ideia. Eu tirei uma nota mais uma vez próxima da minha nota do primeiro ano. Mas para odonto eu segui ali de boa para entrar, então me mantive nessa luta aí. Enfim, chegou o terceiro ano. E era hora de escolher finalmente que faculdade eu queria. Eu pensei em medicina no primeiro, pensei em odonto no segundo ano. Mas assim, não era nada muito certo. Eram ideias que eu tava tendo, assim, entendeu? E ideias que eu nem compartilhava muito. Eram ideias que eu tinha mais assim, aqui na minha cabeça. E eu fiz tipo um fichamento de todos os cursos que eu pensava. Então lá tinha fisioterapia, tinha odonto, tinha medicina, tinha TO, tinha enfermagem, fono, tipo, todos os cursos da área de saúde que você imaginar estavam nesse meu fichamento. Aí eu botava, tipo assim, áreas de atuação, tipo, piso salarial, carga horária, enfim, eu botei todas as informações que eu conseguia recolher no Google sobre os cursos. Eu assisti vlogs sobre cada, tipo assim, profissionais de cada área num dia de trabalho e tal, pra ver como era. E nesse fichamento, o curso que mais me chamou a atenção foi a fisioterapia. Eu já tinha um parâmetro assim de comparação na minha família, porque tinha gente que precisava muito de fisioterapia, e que eu já tinha visto muito esse trabalho. Então, assim, e eu acho incrível o curso, tanto que eu fiz 3 anos do curso. Eu decidi pela fisioterapia com muita paz. Porque eu tinha noção de que a concorrência era menor do que para medicina, porque como era uma nota menor, eu fiquei mais assim, vai dar tudo certo. Então eu passei meu terceiro ano na minha mente, tipo assim, pensando, eu tô escolhendo um curso e tudo indica que, nossa, ano que vem eu vou estar na faculdade, vou estar estudando coisas legais, coisas que eu gosto. Eu escolhi muito meu curso baseado no sei que consigo passar nesse curso num menor espaço de tempo. Enfim. E assim, eu desisti de odonto porque eu nunca quis odonto. Odonto foi o surto porque realmente era um curso que eu entrava na UPE e que eu passei, na verdade, porque eu fiz o seriado completo, né? E eu passei em odonto, mas eu não entrei. Meu terceiro ano na luta foi essa. Graças a Deus eu tive a graça de ter um terceiro ano incrível, assim, minha escola sensacional, nenhum defeito, muito apoio psicológico, mas pedagógico também. A partir do momento que eu decidi fisioterapia, eu passei o ano, tipo, estudando pra isso. Então, eu foquei muito nas disciplinas que tinham peso pra mim. Aqui na Federal daqui de Pernambuco, os pesos maiores eram natureza e redação. Passei. Chegou, né, janeiro, as aprovações, mas eu não consegui admitir pra mim que eu não queria físio. É difícil até dizer, porque eu não acho que a cabeça que eu tinha no terceiro ano era uma cabeça de uma pessoa que conseguiria tomar a decisão de fazer medicina, assim. Eu era muito imatura, eu tinha muito medo de tudo, eu tinha uma cabecinha muito. Eu me limitava muito dentro de mim mesma. Então, eu não me vejo tomando a decisão de fazer medicina no meu terceiro ano, eu acho algo muito engraçado de pensar. Então, assim, eu decidi pela físio muito em paz, porque era como se eu tivesse tirado o peso de me imaginar fracassando. Foi esse o peso que eu tirei. Porque eu pensava, poxa, se eu fizer medicina eu vou fracassar, porque eu não vou passar. E aí, né, eu entrei na faculdade finalmente. Então foi bem rápido, assim, não deu nem tempo de respirar, só deu tempo de fazer o jaleco e ir pra faculdade. Eu passei por muitos dilemas durante o início do meu curso, assim como qualquer pessoa. O ciclo básico, principalmente pra quem é aí da área da saúde, né? Você estuda coisas muito gerais, tipo biofísica da membrana. Tipo assim, gente.
É difícil, é desestimulante muitas vezes o ciclo básico, mas ele é importante, ele tem sua relevância, óbvio. Nesse meu tempo eu comecei a namorar, logo no meu primeiro período eu comecei a namorar. E meu namorado fazia medicina na Federal. Eu comecei a ter uma vivência muito próxima do curso médico, tipo assim, saber como era lá dentro e tal. Enquanto eu fazia o meu curso de fisioterapia, então assim, eu ficava sempre com a pulguinha atrás da orelha, tipo, ai, que legal isso que ele tá estudando, ai, queria ver algo parecido e tal. Mas assim, eu nem me levava a sério, minha gente. Enfim, foi engraçado. Hoje eu acho engraçado. Cheguei no terceiro período, que começou a ser EAD, né? 2020. E assim, eu lembro que nesse meio tempo, de muito tempo em casa, muito tempo com a mente vazia, eu fiquei pensando, né? Nossa, se agora eu saísse de físio e tal, arranjasse aí, fosse fazer um outro curso. Eu pensava essas coisas, mas mais uma vez eu não levava a sério. Eu só pensava assim e pronto. Sei que cheguei no sexto período do curso. Pela fé, pela graça. Muitas coisas me sustentaram no curso também. Eu comecei a fazer pesquisa numa área que eu amo de coração. Eu comecei a fazer pesquisa na área de obstetrícia e era tipo dentro de sala de parto. Era mágico. Eu amava. E fazer pesquisa, eu me envolvi muito com monitoria, com extensão. Então, assim, eu fiquei no curso de fisioterapia não somente por causa da fisioterapia, mas porque eu acabei, assim, pegando as responsabilidades legais ao longo do curso. Então, assim, isso me instigava muito. Mas eu sempre ficava olhando para o trabalho dos outros profissionais e querendo fazer o trabalho deles. Eu lembro que eu ia para o hospital, mas eu saía meio tipo assim, poxa, mas eu queria estar fazendo outra coisa lá dentro. Enfim, isso era um pouco desestimulante. Mas eu, mais uma vez, eu não me levava muito a sério. Vocês podem ver ao longo do tempo que meu problema é que eu não levo a sério as coisas que eu penso. Eu só ignoro e sigo a vida, tipo assim, sem refletir. Eu acho que essa falta de meditação mesmo no que eu tô sentindo, no que eu tô pensando, no que eu tô querendo, foi o que me fez tomar tantas decisões emboladas e demorar tanto para chegar onde eu queria de fato. E aí eu cheguei até o sexto período, pela graça de Deus. Só que aí nessa época, mais ou menos, começaram a sair os resultados do SISU 2022. Foi no início de 2021, quer dizer, calma, não. Início de 2022 começaram a sair os resultados do SISU 2022, que era de quem fez o Enem 2021. Deu pra entender mais ou menos? Enfim. Eu lembro que eu comecei a ver, assim, tipo, muita gente sendo aprovada em medicina e tal, na federal, na UPE, tipo, nas universidades públicas daqui. E eu lembro que eu entrei em curto-circuito. Isso começou a me pegar muito, assim, porque eu fiquei, véi, tá, por que eu tô onde eu tô agora? Todas as minhas dúvidas que eu fui tendo ao longo da faculdade foram se juntando, assim. Então, quando eu comecei a pagar as aplicadas à fisioterapia, foi um baque pra mim. E foi logo nesse período que começou a ser os resultados do Enem, que começou um bocado de gente a passar em medicina, e eu tava começando a pagar as aplicadas. Então, era meio tipo assim, o que que eu faço agora? Tipo assim, eu não quero trabalhar com a aplicação, sabe, da fisioterapia aqui nessa área. Eu tô vendo que um bocado de gente normal tá passando porque eles estudaram e se esforçaram, enfim, pegaram o caminho correto pra até a aprovação. E tipo, eu tô aqui e eu tô fazendo algo que eu gosto, mas não é o que eu quero ser, não é o que eu quero trabalhar no futuro. E o fisioterapeuta é quem ele toca na sua dor, ele vê a sua dor, ele entende a sua dor. É de um mecanismo neural isso aí e emocional também pra mim, muito. Enfim, eu acho incrível isso. E eu admiro muito isso. Mas eu não queria ser isso. Então, assim, admitir isso pra mim era algo muito forte. Eu decidi desistir de fisioterapia. Foi uma decisão muito difícil, muito sofrida. Eu lembro que eu chorava só de pensar, mas eu desisti. Como foi esse processo? Eu tentei trancar o curso, falando com a coordenação. Eu não consegui, porque a gente já estava no meio do período. Era início do ano, mas como o calendário tá todo doido, tava no meio do período. Eu não poderia simplesmente trancar o curso só indo lá no SIGA e trancando. Eu tinha que ter um motivo muito plausível para estar trancando o curso. E eu não tinha nenhum motivo muito plausível para trancar o curso, porque o meu motivo era quero desistir do curso. Então,
Aí eu falei com a coordenação, eles falaram que eu tinha que fazer uma carta, enviar pra escolaridade, blá 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 blá. Fiz a carta. A carta basicamente dizia isso: olha, dentro do curso eu descobri que eu não quero fazer o curso, mas eu gosto muito de vocês e queria trancar o curso. Foi tipo isso. Assim, a ideia de trancar o curso era importante pra mim, porque eu queria ter aquela sensação de que eu tinha algo em stand-by, tipo assim, algo que ainda me dava uma certa segurança, sabe? Que seria o ter um curso trancado, né? Porque se eu simplesmente saísse da faculdade, eu não ia ter mais o vínculo. Quando você tranca, você ainda tem um vínculo com a universidade. Então eu queria isso, eu queria ter esse vínculo aí, mínimo que fosse preservado. Na minha cabeça, isso ia me trazer algum tipo de segurança. Mas foi negado o meu pedido. A escolaridade me respondeu. Eles sempre têm a reunião, né, e tal. Minha carta foi para a reunião e foi negada. Então, eu não pude trancar o curso. Ou eu continuava, ou eu abandonava e reprovava o período e depois via o que eu fazia da minha vida. E eu abandonei. Gente, que decisão difícil, porque era desesperador. Eu não abri o SIGA depois disso, né? Porque se eu abrisse o SIGA, eu ia ver lá, eu com zero em todas as matérias. Porque eu abandonei, tipo assim, nas atas ainda chamavam meu nome. Eu tava em tudo, só que eu não tava. No mesmo dia, né? Isso era uma sexta-feira, eu decidi, vou abandonar. Eu fui pra faculdade, voltei da faculdade, minha mente explodiu e eu falei, eu preciso abandonar o curso agora. Falei com minha irmã, falei com minha mãe, com meu namorado, falei com meu pai e, tipo assim, todos me apoiaram 100%. Foi assim, eu acho que se não tivessem, talvez eu nem estivesse aqui. Se um deles tivesse falado, ó, meu amor, repense, reveja isso, não sei o que, talvez eu nem estivesse aqui, talvez eu tivesse continuado. Mas todos, assim, falaram. Minha mãe, quando eu sentei pra falar com ela, ela falou, você quer sair do seu curso, né? Aí eu, como é que tu sabe? Ela falou, você quer fazer medicina, né? Aí eu falei, é. Ela falou, era o que era pra você ter feito desde o início. Porque ela sabia que eu já tinha essa vontade, né? Como a minha mãe, eu já tinha falado outras vezes e tal. E no mesmo dia eu já comecei a entrar em contato com um cursinho incrível daqui de Recife, que é Fernandinho Beltrão. Descobri que Fernandinho tava online, então, tipo, 100% online. E enfim, aí no sábado eu já marquei uma reunião lá com um dos professores. Marquei assim, só entrei numa sala de reunião que eles deixavam aberta. E assim, contei minha história pro professor, ele falou, olha, deixa com a gente, vamos junto. Fui muito acolhida, foi um cursinho assim que me abraçou. Comecei, eu desisti na sexta, no sábado fiz essa reunião com o professor, já comecei a entrar na plataforma e tal, né, pra conhecer. Eu lembro que eu passei, tipo, o sábado, assim, meio que estudando a plataforma. E na segunda-feira eu já tava estudando. Foi muito louco, foi de um dia pro outro. Eu tinha uma carga horária bem puxada. Eu estudava de 8 às 10h30. Eu vinha de 3 anos longe do ensino médio, né? Então eu precisava rever a base, eu precisava revisitar tudo aquilo que, mesmo que eu fosse boa na escola, eu tava sem ver há 3 anos. Então, assim, foi um período, o início pelo menos foi um período bem assim, puxado. Eu via muita aula e fazia muita questão. Mas assim, é esplêndido, assim, a forma como o cursinho era organizado. Aulas curtas, só tinha, sabe, o ouro do que você precisava tava ali. E depois você fazer, tipo, baterias de questões dos assuntos das aulas e tal. E no final do dia eu ainda fazia, tipo, questões mais focadas no Enem e questões mais focadas em uma revisãozinha no ensino médio e tal. Era incrível. E assim, eu lembro que a sensação que eu tinha era de que a cada dia eu subia um degrau. No início, assim, eu tava com tanto sangue nos olhos que eu fazia coisa assim de mais de 200 questões por dia. Inclusive, o algoritmo do cursinho, ele vem assim, né? Ele é feito para você pegar as questões fáceis primeiro. E isso é muito bom, porque ele dá confiança, ele dá volume de questões também, ele dá uma quantidade boa de questões resolvidas. Enfim, foi. Aí, né, o meu horário foi mudando muito ao longo do ano, claro, até porque eu eu fazia poucos simulados no início do ano, mas depois, lá para agosto, setembro, eu já estava fazendo mais simulados, com correções bem aprofundadas e tal. Errei muito, que eu acho que, pra mim, foi o meu lema do ano, assim. Era tipo, erre agora para acertar depois. O erro, ele é sensacional, porque ele lhe mostra
o que você precisa trabalhar. Não tem nada melhor do que errar. Enfim, eu comecei a estudar em março e o Enem foi em novembro, segundo e terceiro domingo de novembro. Então foram assim, um pouquinho menos de 9 meses estudando. Foi bem louco. Uma correria muito grande. Uma maratona, eu digo que foi uma maratona, sabe? E aí eu fiz o Enem. Eu fiz o Enem, terminei o Enem, assim, jurando que ia dar tudo errado. E se quiserem, eu faço um vídeo específico falando sobre meus acertos, sobre, enfim, formas que eu estudei cada matéria, minha evolução de notas e tal. Mas eu saí, especialmente, do primeiro dia eu saí muito feliz. Mas do segundo dia eu saí, assim, tipo, certa de que ia dar tudo errado. E isso me deixou muito triste, porque eu vinha de simulados do segundo dia muito bons. Mas eu cheguei no Enem, tipo, a prova de natureza veio para quebrar, assim, juntou com a de matemática, que não foi a prova mais difícil da história, não, mas foi uma prova que tinha suas dificuldades. Então, assim, foi uma prova de natureza muito difícil, com uma prova de matemática meio capciosa. Eu lembro que eu saí certa de que, tipo, estudar mais um ano e tal, e tudo bem. Tudo bem não, né? Chorando. O resultado do Enem demorou muito para sair. Eu fiz o Enem no meio de novembro e a nota só saiu, tipo, no final de fevereiro. Foi um sufoco, muito tempo esperando. O resultado saiu, eu passei. E foi muito louco. Eu não esperava. Não acho que foi por nenhum tipo de facilidade, sei lá, tinha facilidade de tal coisa, não sei o quê. Não. Foi porque eu fui muito estratégica na hora de estudar. Eu estudei com a estratégia de Fernandinho, né? Mas estudei assim, cuidei da base que eu tinha, sabe? Eu pratiquei muito, fiz muitas provas antigas, assim, foi todo um conjunto, sabe? Que eu acho que me garantiu essa aprovação. Fui muito feliz. E é isso. Se eu pudesse dar um resumo, assim, ou tipo, condensar tudo isso em uma lição, eu diria que não tenho medo de errar. Não tenho medo de fracassar. O medo de errar muitas vezes não tá no medo de assim, eu errei, que droga. O medo de errar, ele muitas vezes tá no fato de você pensar, poxa, eu vou errar e todo mundo vai ver que eu errei. Que droga. Muitas vezes é isso. E daí, se você for depender do que todo mundo tá vendo, que na maioria das vezes a pessoa nem liga, o pessoal nem liga, você que só tá noiando, né? Se você depender do que as pessoas vão achar, do seu erro, do seu desempenho, do seu acerto, você não faz nada. Então, assim, não dependa disso. Se faça de doido e faça o seu, porque é o seu futuro e o de mais ninguém. Frase de efeito para terminar. Mas é isso, gente. Eu fiz esse vídeo aqui meu no improviso, mas eu espero que tenha ficado legal. Mais uma vez, me digam aí que tipos de vídeos vocês querem ver mais para frente. É isso, espero que minha história tenha ajudado na sua, porque eu precisei olhar para outras pessoas para tomar a decisão. Essa decisão tão importante. Então, beijo, se inscreva no canal e curta esse vídeo para me ajudar. Tchau!